Para aqueles que estavam esperando logo a mensagem, né, eu falei que eu ia ser breve. Hoje nós vamos falar sobre ser solteiro. Ser solteiro. A gente vai começar uma série hoje sobre relacionamentos. E nós vamos falar sobre ser solteiro. Antes de você desligar na sua mente, falar assim, mas eu já sou casado. Essa série não é para mim. Essa mensagem de hoje não é para mim. Se você já é casado, provavelmente você vai ficar solteiro. Como assim? Um dia o seu cônjuge vai morrer. Certo ou não? É raro, as pregações aqui são motivacionais pra caramba, né? É raro o casal morrer juntinho na cama assim, muito raro. Então, um dia, de vocês dois vai morrer. Então, quando morrer, você vai voltar a ser solteiro. Você precisa aprender a ser solteiro, que você perdeu a prática. Então, não desliga, é para você. Semana que vem vai ser sobre casados. Você que é solteiro, a nossa oração é que você case, amém? Então, você casa, lógico, se você for chamado para ser solteiro, você vai entender que hoje essa mensagem é para você. Mas eu falei, se for chamado para casar, alguém falou misericórdia aí, né? Já vi que essa mensagem hoje vai ser interessante. Mas, antes da gente começar, é o seguinte, se você tem acesso à internet, se você gosta, há 3 anos atrás, praticamente, eu preguei uma série de mensagens chamada Relation Tips. É uma brincadeira em inglês, Relation de relacionamentos e Tips de dicas. Está tudo lá no YouTube, lá, são 5 mensagens. Essa semana eu estava estudando, pegando material, assistindo meus pregadores favoritos, dos quais eu sou um deles, e aí eu estava me assistindo, né? Humilde. É o único defeito que eu tenho, cara, excesso de humildade, entendeu? É o único defeito. Eu estava lá me assistindo e eu falei, rapaz, não é que eu estava pregando melhor do que eu estou pregando hoje, há 3 anos atrás? Então, assim, se a mensagem de hoje for ruim, você vai no YouTube e aí você assiste a série passada que está melhor do que a de hoje, certamente. Mas é muito boa. A primeira mensagem e a segunda mensagem sobre solteiro foi fantástica. E eu tirei várias coisas de lá. E olha o que eu vi, assistindo as mensagens, eu vi que eu falei uns negócios interessantes. Se fosse notícia hoje, ia sair na notícia assim. Isso aqui é notícias da mensagem passada. Pastor chama homens de imbecis. Aconteceu na mensagem da série passada, 3 anos atrás. A outra notícia seria assim: pastor manda quebrar os videogames dos homens. Podia botar o YouTube aqui, né? Nem precisa pregar mais. Outra mensagem: pastor proíbe futebol dos membros. Pastor assassinado. Essa notícia aí não é boa, não. Essa notícia aí realmente não era boa, não. Mas enfim, isso aí foi tudo coisa que a gente falou naquelas mensagens lá, uma brincadeira. Se você quiser assistir, vai ser bom para você. Hoje a gente vai fazer como se fosse assim sabe no Netflix quando você começa assim a 2ª temporada? Você fica esperando a segunda? Então a gente vai começar o Relationships 2ª temporada. Aí a gente começa em Previously on Relationships. Aí você vai vê lá, assiste lá como dever de casa. E hoje nós vamos começar a 2ª temporada. E aí nós vamos começar logo com 1 Coríntios capítulo 7. Se você tiver sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos, 24, se eu não me engano, para frente. O meu objetivo é falar um pouquinho dessa leitura. Abre aí, vou esperar você abrir. 1 Coríntios capítulo 7. Enquanto você abre, só algumas curiosidades sobre a primeira carta aos Coríntios. A primeira curiosidade é que ela não é a primeira carta, ela é provavelmente a 2ª. Começa por aí. A segunda curiosidade é que essa carta aí é como se fossem perguntas e respostas de hoje em dia. Então, para os teólogos, é a carta mais difícil do Novo Testamento de ser interpretada. Por quê? Porque tem vários assuntos ali. Tem idolatria, tem orgia, tem comportamento cristão, tem dons espirituais, valeu, Norberto? Tem dons espirituais, tem oferta, tem comida dedicada a ídolo, tem um monte de coisa tudo misturado. Inclusive comportamento dos casados e solteiros. Então hoje nós vamos ler a respeito disso daí. Ela é muito difícil de ser interpretada e é importante você, quando você for estudar em casa, para o seu grupo de conexão, leia a carta inteira, entenda o contexto, abre lá no Google, Corinto, aí pesquisa o que era Corinto, a cidade portuária, cheia de tradição, que herdou idolatria e por aí vai. Estuda todas essas coisas, vai te fazer bem para você entender por que Paulo está falando essas coisas. Mas hoje nós vamos nos ater em ler do versículo 24 ao 35. Acha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 7, 24 a 35. Essa parte especificamente fala só sobre os solteiros, né? Irmãos, cada um deve permanecer... eu ia dizer para vocês o seguinte antes de ler. O meu objetivo é ler e ao ler fazer alguns comentários pequenos só para você entender o contexto. E aí o resto dessa mensagem vai ser uma série de conselhos, tipo provérbios,
para os solteiros e para aqueles que entendem que precisam viver isso também. Tem um pouquinho para os casados, mas a maioria para os solteiros hoje. Então, fica comigo se você é casado, dá uma moral aí, mas vai ser uma série de conselhos baseado nessa leitura e em alguns outros momentos e outras leituras da Bíblia, tá bom? 1 Coríntios 7, 24 ao 35. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi o quê? Chamado. Grave bem essa palavra. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Deus chamou, então você fica desse jeito. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Isso é Paulo dizendo, olha só, o que Deus fala para os solteiros, para os virgens? Porque a ideia é essa, né? Você perde a sua virgindade quando você casa. Então, virgens e solteiros, a mesma coisa. Já começa aí os recados para os que estão vivendo na bagunça. Paulo fala, esse aí é o meu parecer, é só a minha opinião. Eu acho que eu tenho do Espírito Santo, igual vocês, então vocês escutam porque eu acho que eu mereço confiança. Mas o que Deus tem para dizer sobre isso? Nada. Quem está falando sou eu, mas eu acho que eu tenho o Espírito Santo e eu acho que é digno de confiança. Então, assim Paulo continua a carta dele. Por que Deus não tem nada para falar dessas coisas? Porque casamento é um símbolo da união de Cristo e a igreja, mas é um negócio temporário. No céu não tem casamento. No céu os relacionamentos não acontecem da mesma maneira que aqui, pelo menos é a indicação que a gente tem. Então, por isso, talvez Paulo diga que Deus não tem nada. Talvez, é uma conjectura, Paulo diga que Deus não tem nada para dizer. Continuando. Mas do meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado? Não procure se separar. Meio óbvio isso aqui, né? Está solteiro? Não procure se casar. Se as pessoas ouvissem isso daqui com mais paciência. Mas, se você vier a casar, você não comete pecado. E se uma virgem, uma solteira se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casam enfrentarão o quê? Uma série de dificuldades nessa vida. O Marcelo tem memorizado esse capítulo. Amém. Marcelo, pode vir pregar, faz favor. Tem mais autoridade que eu para pregar. E olha que não tem nem filho. Glaucio e Fernanda, pode vir pregar agora. Todos os solteiros dizem amém. Mas aqueles que, até me perdi aqui, enfrentarão muitas dificuldades nessa vida. E eu gostaria de poupá-los. Olha que interessante, Paulo falando, eu gostaria de poupar vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o tempo é pouco. De agora em diante, aqui vem uma parte muito curiosa de Coríntios. Olha o que Paulo fala. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se não possuíssem. E os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. De maneira nenhuma, Paulo está falando aqui para os caras que são casados sair bagunçando a vida. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, o tempo está acabando. Então, vocês precisam aprender a considerar as coisas que Deus considera e deixa as coisas mundanas de lado. Paulo fala isso em vários outros contextos dele. Gálatas, Efésios, Colossenses. Cuida das coisas do alto, não pensa nas coisas da terra. É isso que ele quer dizer aqui. É uma força de expressão. Como que você sabe disso, Pedro? É só ler o contexto histórico e alguns outros comentários. É o que a maioria das pessoas indica. Continuando. Eu gostaria de vê-los livres de preocupações. Essa palavra preocupações, na verdade, é ansiedade. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para aqueles que não se casaram ainda, eu gostaria de ver vocês livres de ansiedade. Olha que interessante. Por que Paulo diz isso? Quando Paulo provavelmente se encontrou com Jesus e ouviu a versão que Jesus falou para ele do Sermão da Montanha, eu não sei qual foi a versão, porque Paulo não estava no Sermão da Montanha, mas no Sermão da Montanha existe uma passagem muito famosa dizendo, não andeis ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, porque o corpo é mais daquilo que você come, bebe ou veste. Olhe para os pássaros do campo, para os pássaros que voam e não trabalham, e Deus assim cuida deles. Olhe para os lírios do campo, que também não trabalham, nem labutam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu dessa maneira. Portanto, não andeis ansiosos com coisa alguma, buscais o reino de Deus e sua justiça, e todas suas coisas
serão acrescentados, e desde que cada dia baixe o seu mal. Isso é Mateus 6, capítulo 6, 30 e pouco. Essa é a passagem. A versão que Jesus deu para Paulo dessa passagem, eu não sei. Provavelmente Jesus falou alguma coisa a respeito. Paulo, cuidado com a ansiedade. Como é que você sabe, Pedro? Porque quando Paulo escreve para a igreja em Filipe, ou Filipos, Filipai, não sei o nome da cidade, que na sua Bíblia está escrito Filipenses, é o quê? Filipos. Quando Paulo escreve na carta aos Filipenses, ele diz, irmãos, não andeis ansiosos, Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas petições e ação de graça, desde que Deus saiba dos seus pedidos, e Deus que é poderoso para fazer todas essas coisas infinitamente mais, e por aí vai, certo? Aí misturei já Efésios, por aí vai. Mas, Paulo ouviu de Jesus, de alguma maneira, que não era para andar ansioso. E aí ele fala, você vai casar? Casamento é o quê? É adquirir ansiedade. Casamento é adquirir ansiedade. Então, você vai casar? Pensa bem. Quem casa não comete pecado. Porque os dois, tanto ser solteiro quanto ser casado, demonstram a glória de Deus para o mundo. Amém. Mas Paulo está falando, se você puder ficar solteiro, fica solteiro. Você vai entender já já. E aí ele continua. O homem que não é casado, ele se preocupa com o quê? Olha só. O homem que não é casado se preocupa com o quê? Com as coisas do Senhor. Grava bem isso que eu também vou falar sobre isso para os solteiros. O homem que não é casado se preocupa com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, como levar o lixo, como lavar a roupa, como pagar as contas. Está escrito aí. Isso aí é o que eu faço lá em casa, né? Ou tento fazer, né? Porque é uma ansiedade danada. Toda segunda, quarta e sexta, minha mulher já levanta, ela fala bom dia. Aquele bafo na manhã, já leva o lixo. Porque meu lixo é só fralda lá em casa. Se deixar o lixo 2 dias lá, fica um cheiro lá em casa. Então, leva o lixo. É responsabilidade minha, de marido. Ansiedade. Pô, eu acordo 5 horas da manhã, fazer meu exercício, na hora que eu volto, tomo meu banho, estou tranquilo, lendo minha Bíblia, ela levanta. Já levou o lixo. Ansiedade, né? Então, ele se preocupa e ele fica o quê? Dividido. É o que está escrito aí. O homem, ele procura agradar a sua mulher e ele está dividido. Tanto a mulher não casada, como a virgem, se preocupam com as coisas do Senhor. Olha que interessante, vou fazer uma ressalva aqui. Elas se preocupam com a coisa do Senhor. Isso aqui vale para o homem e para a mulher, tá? Paulo está falando para a mulher, mas vale para os dois. Para o homem e para a mulher. Elas se preocupam em serem santas aonde? No corpo e no espírito. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Na igreja machista, porque no nosso país tudo é machista, a Bíblia é machista. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Mas estou tomando cuidado para falar que serve para os dois, homem e mulher. Não adianta dizer que é santo, levantar as mãos, cantar santo, 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 ajoelhar, falar em línguas, rodopiar, sair lá fora e ir para o baile e ir até o chão. Não adianta. Porque ir até o chão no baile não demonstra santidade. Ah, mas eu gosto. Legal, cara. Você pode fazer? Claro que pode. Você pode todas as coisas. Não é condenação para você. Mas eu não vou fazer isso aqui, vai ficar ridículo. Mas a pessoa te ver no baile até o chão não traz glória para Deus. Ah, eu vou lá porque é testemunho. Caô furado. Ninguém está no baile chapando a cara lá, preocupado com o seu testemunho. Não está. Você quer dar testemunho, sabe o que você faz? Você espera passar a ressaca do cara, vai na casa dele e fala para ele, irmão, Jesus tem uma solução para você, Jesus te ama, e eu estou aqui para você. Você quer que eu vou no baile contigo? Eu vou no baile contigo. Eu vou me vestir decentemente. Eu não vou com saia curta. O cara quer... a gente vive na cultura do corpo, e aí o cara malha, toma todas as bombas possíveis, e aí ele vai, pá, demonstrando todos os músculos. É bonito? Claro que é bonito. Claro que é bonito. Eu morei 10 anos na Austrália. Na Austrália dá vergonha de ir para a praia. Eu não posso ir para a praia na Austrália. Porque todo mundo é modelo na Austrália. É complicado. É bonito, é bonito. Mas nada dessa sedução do corpo, a cultura do corpo, não agrada a Deus. Não traz glória para Deus, a cultura do corpo. A cultura do corpo é idolatria. É o que acontece em Romanos capítulo 1. Por causa dessas práticas, Deus os abandonou aos seus próprios prazeres. Então, a cultura do corpo não agrada a Deus. Isso é um recado para os homens e para a mulher. Não adianta ser santo na igreja e não é santo no corpo. Não adianta você falar que quer viver em santidade se você tem um parceiro sexual para cada semana. Não adianta. Deus não se agrada dessas coisas. Por quê? Porque sexo é algo reservado aos casados. A gente vai passar para isso daqui. Ah, vocês são muito antiquados. Eu sei. Isso é ser crente. Ah, mas tem crente moderno? Não, só existe crente antiquado. Crente moderno é desculpa.
Só existe crente antiquado. Porque se você tentar modernizar as coisas, provavelmente você vai cometer um pecado. Provavelmente. Então, está aí um alerta. Continuando. Mas a casada se preocupa com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em quê? Em plena consagração ao Senhor. A vida do cristão é uma vida de consagração. A vida do cristão é uma vida de consagração. Solteiro ou casado, a nossa responsabilidade enquanto cristãos é sermos consagrados. O que é consagrado? Um objeto consagrado é um objeto de uso exclusivo. Quando Deus consagrava, ou o sacerdote consagrava a arca, a taça, o cálice, era só para aquele uso. Você não podia beber água no cálice do vinho da ceia. É para o vinho da ceia. Da mesma maneira, o corpo e a vida do cristão é para a glória de Deus, não é para zoeira. Entendeu? Então, você tem que viver consagrado. Ah, eu não quero. Então, desiste de ser cristão. Porque ser cristão, ser chamado, lembra que eu falei para você dessa palavra, chamado? Ser chamado é ser disposto a andar em consagração constante. Constante. E aí, a série de conselhos para os solteiros. Depois que a gente já falou disso tudo, eu tenho uma série de conselhos para os solteiros. E se você for esperto, vai servir para você que é casado também. Mas, por hora, eu vou me reter a falar sobre os solteiros. Primeira coisa, conselho para quem está namorando ou quer namorar. Não namore. Primeiro conselho. Ah, eu quero namorar. Para quê? Vai casar? Não. Então não namora. Porque você está fazendo à toa. Vai ficar beijando na boca até quando? Ninguém aguenta ficar beijando na boca 2 anos. Ou você vai falar para mim que você está 2 anos só de beijinho na boca. Nunca ficou sozinho, nunca ficou no carro, nunca foi para casa, nunca deu uma fugida. É mentira. Se você conseguiu fazer isso, você não precisava namorar. Porque se falaram para você que o pecado é ruim, mentira para você. Pecado é bom. Se você estiver fazendo direito. É bom. Momentaneamente, pelo menos. Entendeu? Momentaneamente. Depois você vai sofrer o peso. É prazeroso. Ninguém vai mentir para você. Então, se você está 2 anos e você não escorregou ainda, ou você é santo, ou você não precisa namorar. Não precisa disso. Você está ocupando, você está se distraindo. Está se distraindo das coisas do Senhor. Então, primeiro conselho, quero namorar, não namore. A segunda coisa, a gente vive, quer que eu troque? A gente vive em relacionamentos precoces. Cadê o outro? A gente vive de relacionamentos precoces. A nossa sociedade, ela é uma sociedade de relacionamentos precoces. É muito... Como é que eu posso dizer isso? Hoje as crianças estão começando a namorar muito cedo. Certo ou não? Quem tem filhos aqui sabe. 8 anos de idade, chega em casa, eu gosto de fulano de tal. Gosta nada, você nem sabe o que é gostar. Minha filha chegou lá em casa, já falei isso aqui várias vezes, né? Minha filha chegou lá em casa algumas vezes. Pai, quando é que eu posso namorar? Fácil, 30. 30 você pode começar a namorar. E aí a gente vai conversando. Então a gente está namorando precoce. Primeiro conselho, a maioria das pessoas casa errado e dá trabalho depois. O que mais acontece comigo? Pastor, você faz meu casamento? Não. Ah, faz, por favor. Não. Não, mas a gente gosta tanto de você, mas eu não gosto de vocês. Faz meu casamento, por favor. Não. Então, beleza, então vamos conversar. Eu me orgulho de falar isso, cara. Eu acho que eu separei uns 4 casais aqui na igreja já. Noivo. Tinha um que era noivo 3 anos. Separei os caras. Não casa, cara. Pior coisa que vocês vão fazer. Graças a Deus não casaram. E aí um deles acabou casando com outra pessoa, deu rolo depois também. Eu não gosto de fazer casamento. Por quê? Porque se eu fizer o seu casamento, eu vou me intrometer. Porque quando eu celebro o seu casamento, e aí vai para quem quiser insistir que eu faça o seu casamento, quando eu fizer o seu casamento, eu vou me intrometer na sua vida. Se o cara te trair, eu vou bater nele. Ponto final. Eu vou fazer parte da sua vida. Eu vou me tornar a pessoa que celebrou a união de vocês em Deus. Eu não posso aceitar o seu divórcio. Se ele te bater, eu sou o primeiro a denunciar ele para a polícia, vai para a cadeia. Eu não posso deixar que seu casamento desande porque eu assumi uma responsabilidade. Então não peça para eu fazer o seu casamento se você não quiser que eu me intrometa. Recentemente um casal estava passando uma dificuldade no casamento, não vou citar nomes, e aí eu me intrometi. Falei,
Eu falei para vocês que não era assim, que não era assim, estava pá. Ela virou para mim e falou assim, você não precisa se meter não, isso aí eu resolvo. Eu falei assim, pô, mas você assinou um documento aqui, ó, comigo, que eu mandei ela fazer um contrato comigo, que eu ia me meter no casamento. Você assinou um documento aqui? Você vai quebrar seu contrato? A menina parou de falar comigo. Não dá para entender. Contrato é contrato, aliança é aliança, entendeu? Então, as pessoas casam cedo, casam precoce, e aí dá trabalho depois. O que isso gera? Uma sociedade prejudicada. Sabe por quê? Muitas dessas pessoas se separam e aí já têm filhos. E aí, entenda, não é uma condenação para quem está divorciado, não é isso. Circunstâncias acontecem e acontece das pessoas se divorciarem, e aqui a gente tem a porta aberta para receber todo mundo. Mas a consequência de um relacionamento separado é uma família de crianças desestruturada. É muito difícil um casal divorciado criar filhos de uma maneira coerente. Muito difícil. É uma dificuldade tremenda. Ansiedade, estresse. Então vai casar? Pensa bem. Porque vai dar trabalho depois. Outra coisa, divórcio é igual funeral. Só que ninguém morre. Funeral, quando a pessoa morre, você fecha o caixão, enterra, acabou. Em inglês a gente fala que tem closure. Acabou. Virou a página. Divórcio não. Você casou, divorciou, toda vez que você vê o demônio na rua, ele te perturba. Toda vez. O cara passa, aquele demônio, por que eu casei, perdi meu tempo com esse desgraçado? É ou não é? Quem é divorciado ou quem conhece gente divorciado sabe. É uma bosta isso. Por quê? Divórcio deixa todo mundo pobre, todo mundo triste e a família desestruturada. Isso reflete na sociedade, na igreja, por aí vai. Outro conselho. O melhor conselho que eu posso dar para quem está pensando em casar, está namorando, pensando em casar. Sente para conversar com alguém que se divorciou. Sente para conversar com alguém que se divorciou. Porque você vai ver todo o lado negativo do casamento. Por que você divorciou? Porque depois a gente descobriu isso. Aí vem incompatibilidade. Tem gente que se divorciou à toa. Tem gente que se divorciou por razões que não são plausíveis. Mas tem gente que se divorciou por razões que são justas. Justifica? Não sei. Cada um vive uma situação. Mas a gente precisa entender que é importante você que é solteiro, converse com alguém que se divorciou. Depois você conversa com alguém que tem um casamento bem sucedido. E aí pesa na balança, se você quer realmente casar. Outro conselho. Muita gente namora cedo demais, já falei isso daqui, né? Por exemplo, tá os dois na faculdade. Vai namorar para quê? Dois quebrados. Os dois estão pedindo dinheiro para os pais. Vai namorar para quê? Tem que pedir dinheiro para pagar a passagem de ônibus. O cara não tem renda, vai namorar para quê? Besteira. Namora cedo demais. Então, na escola, vai ficar pedindo esmola para os dois. Besteira. Primeira pergunta que eu vou fazer para o namorado da minha filha: trabalha onde, filho? Vou nem perguntar de onde você veio, família. Trabalha onde, filho? Porque vai namorar com a minha filha, vai levar ela para comer podrão? Está de sacanagem. Eu, quando levo minha filha para sair, eu levo ela no lugar da salada, eu levo ela no parrilha, eu pago caro. Estou botando o padrão lá em cima. Quando os malandros vierem, eu falo, meu pai só me levava no parrilha, filho. Que é para gastar dinheiro. Aleluia. Aí. Glória a Deus. O Mateus tem uma concorrência forte, hein? Tem um europeu rodando aí, rondando a Isabel aí. Casamento arranjado na igreja, né? Ai, ai. Mais importante, quando você entra num relacionamento, as suas prioridades mudam. A parte boa vem amanhã, a gente vai domingo que vem, a gente vai falar sobre casamento, domingo que vem a gente vai ouvir falar sobre o papel da mulher no casamento. Olha que interessante, vai ser interessante. Você deveria vir convidar todas as mulheres que você puder, no mês das mulheres, nada mais justo, né? Existe uma tensão no casamento, e o casamento é basicamente abrir mão daquilo que você gosta. Casamento é basicamente abrir mão daquilo que você gosta. A minha esposa sempre fala o seguinte: você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Basicamente abrir mão daquilo que você gosta. Por exemplo, eu falei na série de mensagens na temporada 1 lá, eu jogava basquete segunda-feira, aí minha mulher falou assim: eu preciso de você segunda-feira, cancela o basquete. Eu passei a jogar terça-feira, agora eu preciso de você terça-feira, cancela o basquete. Não tem para onde correr. Lá em casa, o único prazer que eu tenho é a assinatura da NBA lá, que todo ano eu tenho que ajoelhar para ver se ela deixa eu assinar o negócio. Porque começa a temporada, ela perde o marido. Agora o Corona chegou, cancelaram a temporada da NBA, ela estava dando glória a Deus lá em casa. Glória a Deus, ganhei meu marido mais cedo de volta. Né? Então, casamento é abrir mão das coisas que você gosta.
Mulheres, fica para as mulheres solteiras. Quem decide o destino do seu relacionamento é você. É você que tem que dizer sim. É você que aceita o cara. Então, quando rolar a proposta, né, quando você chegar perto desse ponto, pensa bem, porque até então era você e Jesus. Se você casar, passa a ser você, Jesus e o jumento que carrega Jesus. Entendeu? Jesus não ia ter sido do jumento? Então é você, Jesus e o jumento. Porque o cara vai dar trabalho. Esses dias eu vi uma piada na internet interessante. Você precisa pensar se você quer um animal desse na sua casa. Porque o cara chega, ele joga a cueca e a meia no chão, ele não lava roupa, ele deixa espirrar pasta de dente no negócio, ele é peludo, ele fede. Tem que pensar bem se você quer um animal desse na sua casa. Porque para domesticar um homem é difícil, né? Quantos casados aqui, é porque a Gleice não está aqui, a Gleice diria amém. Quantas pessoas não estão aqui que tem 10 anos que está tentando mudar o cara não muda? Não muda, pô. Eu sei porque eu não mudo. Eu sou casado há 16 anos, gente. Eu não mudei até hoje. Então, não vai mudar. Veja que és profeta, tá vendo? Eu tenho poderes que desconhecem. Segunda coisa, a gente falou sobre relacionamentos precoces, né? Na nossa sociedade faltam bons conselhos para os solteiros. É isso que eu estou tentando fazer aqui hoje. A gente leu 1 Coríntios aqui para te dar uma base. Meu conselho é que você estude 1 Coríntios 7 ali para te dar uma base. Mas faltam bons conselhos. Por exemplo, quando a gente é criança, os nossos pais falam para a gente que sexo é sujo. A gente não conversa com as nossas crianças sobre sexo. Por quê? Porque a gente não sabe. Nunca ninguém conversou com a gente. Nunca ninguém falou para a gente o que é sexo. Eu lembro que numa mensagem anterior, eu ilustrando o sexo, eu falei assim, gente, sexo é simples de explicar. É varinha no buraquinho. Simples. Acabou. É assim que explica. Se você ficar postergando, o que vai acontecer? Seu filho vai aprender sobre sexo em outro ambiente, talvez não tão seguro quanto o ambiente do seu lar. E nesses ambientes onde não é tão seguro quanto o ambiente do seu lar, sabe o que ele faz? Ele aprende por experimentação. Sabe qual é o ambiente que é esse? É a festinha da escola, é o banheiro da escola. Ele aprende por experimentação. Começa tocando as partes íntimas, e por aí vai se desenvolvendo. Então, se você for inteligente, você vai conversar com seus filhos a respeito de sexo. Lógico, você não vai falar com uma criança de 4 anos sobre sexo, precoce. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a ouvir as perguntas. Não fuja das perguntas. Explica para ele que sexo é uma dádiva de Deus. Sexo não é sujo, isso é errado. Sexo é uma dádiva de Deus, que é um presente para aqueles que são casados, que gera prazer, que é um instrumento de reprocriação, que demonstra o amor entre duas pessoas. Explica. Certamente eles vão entender. Pode parecer meio para eles no começo, mas eles vão entender e eles vão receber uma boa dose de ensinamento. Então, faltam conselhos. Os jovens não são aconselhados. Outro conselho, a gente, na nossa sociedade, dentro da igreja, a gente acha que ser solteiro é ruim. Porque todo mundo parece que o curso natural é casar. Então, quem é solteiro fica se sentindo meio perdido. Porque ser solteiro é ruim. Não, ser solteiro não é ruim. Ser solteiro é um chamado. Por isso que eu falei para você, lembra que eu falei para você gravar a palavra chamado? Se você foi chamado como solteiro, então permaneça como solteiro. Permaneça como solteiro. Como é que funciona o lance de se manter solteiro? Se manter solteiro é para quem está disposto a viver uma vida de santidade. Qual que é a dinâmica? Eu aprendi um negócio interessante. Você é solteiro, principalmente a menina, tá? Como é que você faz a vida de solteira? Você baixa a sua cabeça e corre a corrida. Não tem o lance da corrida lá, Hebreus 12, a corrida que nos foi proposta? Corre a corrida, serve a Deus. Não se deixa distrair com as coisas desse mundo. Serve a Deus. De tempos em tempos, uma vez por ano, você levanta a cabeça e vê quem está correndo do seu lado. O que está ocupando o cara? São as perguntas que você vai fazer para um candidato. O que te ocupa? O que te inspira? Aí você viu que o cara está correndo do seu lado, o que você faz? Baixa a cabeça e corre mais, deixa ele para trás. E vai servindo a Deus. Vai servindo a Deus, usando o seu tempo de juventude, porque você vai ficar velho, você não vai ter mais tempo para servir a Deus. De tempos em tempos, você levanta a cabeça de novo. Se você vê que o cara ainda está do seu lado, te perseguindo, e servindo a Deus, e sendo útil, e criando carreira, e ganhando dinheiro, e construindo valores, aí o que você faz? Baixa a cabeça e continua correndo. Continua correndo. Se o cara te alcançar depois de muito tempo, aí você dá uma chance para ele, fala, o que você quer comigo? Aí você dá uma chance. Esse é um conselho para as mulheres. Ser solteiro não é ruim, ser solteiro é para os santos. E aí vem o seguinte, viver em santidade é um negócio difícil, por isso que Paulo fala, se você não consegue ser santo, é melhor você casar.
Porque viver solteiro não é viver sem compromisso. Quem escolhe viver sem compromisso, ele não está sendo santo, ele está sendo diabólico. Porque a vida cristã é uma vida de compromisso. Não é para você falar, eu sou solteiro, mas toda semana você descarrega os seus hormônios e as suas emoções com parceiros sexuais diferentes para não ter compromisso. E isso não é o chamado solteiro. Isso daí é perversão, isso é promiscuidade. Não deve ser feito. O cristão não deve ter essa prática. Então, é outro conselho. Outra coisa que as pessoas falam errado. Você está solteiro? Casa que melhora. É a pior coisa que tem. O pior conselho, casa que melhora. Não, só piora. Quando a menina fala assim, pai, mas o menino é tão bonzinho, ele tem potencial. Eu quero saber de potencial não, rapaz. Eu quero saber se o cara tem caráter, se ele tem santidade, se ele tem propósito na vida. Não quero saber de potencial. Potencial é para bateria, para ver se tem carga nela ainda. Eu não quero potencial, eu quero saber se o cara tem compromisso. É isso que a pessoa precisa saber. Esse negócio de, casa que melhora, não melhora, só piora. Se você casar com um cara ruim, na esperança dele melhorar, ele vai piorar. Se ele é grosso contigo, no casamento ele vai te agredir. Se ele é canalha contigo agora, no casamento ele vai te trair. Fato. É fato. Então, se o cara é ruim agora, separa. A gente tem aqui na igreja casamentos, por exemplo, de pessoas muito mais velhas, que o casamento, a diferença é muito grande. Você precisa conversar com essas pessoas, porque são fases de vida diferentes. Enquanto um quer uma coisa, outro quer outra. É um desafio a ser gerenciado. É possível? Lógico que é possível, mas você precisa conversar com essas pessoas. Quando casa, não melhora. Se você levar suas feridas para dentro do casamento, sabe o que vai acontecer? Você vai ferir todo mundo envolvido no seu casamento. Então, a pessoa para casar, ela tem que estar inteira, ela tem que estar curada. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. Você vai sangrar em pessoas que não tem nada a ver com o seu machucado. Pessoas curadas curam outras pessoas. Então, você está ferido emocionalmente, está ruim para o seu lado, conserta primeiro, depois você casa. Porque se você casar ruim, vai piorar. Outra coisa, as pessoas não sabem aconselhar. Sexo é um apetite. Quem estuda psicologia sabe que Freud fala isso, tudo se resume em sexo. Sexo é um apetite que precisa ser saciado. Aí as pessoas, nas escolas principalmente, falam isso para os solteiros. Como é que sacia a sua fome sexual, o seu desejo? Masturbação e imoralidade. Esse é o conselho das escolas. Experimenta. Como é que você vai casar com um cara que você não sabe se ele transa bem? Você está assustando, mas é assim que fala lá no mundo. Não sabe se o cara é bom de cama? Vai que o cara é ruim de cama. É ou não é? Estou falando alguma mentira ou não? É porque vocês são muito crentes, né? Ninguém nunca viveu no mundo. Ninguém nunca teve essas conversas. Lá no mundo, eles encorajam você a experimentar. Você sabe o que acontece quando você experimenta? Porque, biblicamente falando, casamento é quando o homem ou a mulher se unem na cama. Quando você experimenta, você casou com um, depois você separa. No dia que você resolver ficar com uma pessoa pro resto da vida, você vai levar vários pedaços de um quebra-cabeça todo torto para dentro do seu casamento. Aí você vai quebrar Hebreus capítulo 13, que o leito do casamento seja mantido santo. Não é santo, não tem como ser santo. Mas a minha vida lá para trás já era muito complicada. Deus tem misericórdia para tudo isso. Conserta agora e começa a viver direito. Se agora você já ouviu, você não tem mais desculpa. Mas a verdade é essa. Como que sacia o apetite sexual? Com casamento. É por isso que Paulo fala, é melhor você casar do que você viver abrasado. Apetite sexual sacia com casamento, compromisso. Já dizia a profetisa Beyoncé, if you like it, put a ring on it. Entendeu? Quem não fala inglês, se você gosta, então você tem que comprar o anel. Esse é profético. Continuando. Muitas pessoas falam assim, namora durante um tempo, depois você casa. Depois você decide se você vai casar. Errado. Primeiro você decide se você vai viver uma vida de santidade. Depois você casa. Ninguém começa a namorar, por quê? O que é o namoro? O namoro é uma fogueira sem barreira. Você sabe como é que funciona uma fogueira? Você vai fazer uma fogueira na mata, por exemplo, você tem que cercar a fogueira com areia ou com material que não queima. Por quê? Se a fogueira se alastrar e não tiver barreira, ela queima a floresta. A mesma fogueira que te aquece à noite é a fogueira que queima a floresta. Namoro sem barreira, namoro sem propósito,
Namoro sem intenção de casar é fogueira sem barreira. Vai te queimar. Vai te queimar. Uma hora você vai cair. Como é que você sabe, Pedro? Porque você é ser humano. Dentro de você tem um instinto. Como eu disse, quem estuda psicologia, você vai ver, é um instinto que precisa ser saciado. É animal. Sexo é um instinto animal. Vai bater na sua porta. E se você não tiver barreira, você vai cair. E aí, o que isso tem a ver com a minha salvação? Nada. Tem a ver com a sua vida aqui na terra, que você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. O critério de Deus para te salvar, te levar para o céu, te dar a vida eterna, não é a sua vida sexual. Isso é o critério do seu testemunho. É o seu testemunho que conta, você vai passar vergonha aí. Então, não caia nessa besteira. Outro conselho que as pessoas dão errado. Eu preciso de alguém que me complete. As pessoas namoram porque eu preciso de alguém que me complete. Aqui a maioria das pessoas é nova, mas quem aqui já viu um filme chamado Jerry Maguire? Quem já viu? Não? Poucas pessoas. Meu filme favorito. Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr. é um jogador de futebol americano. Tom Cruise é um agente de esportes. Ele se torna um agente do Cuba Gooding Jr. Aí tem uma cena famosa no filme que o Cuba Gooding Jr. está lá dançando no telefone e fala: Jerry, tell me, show me the money. Aí o cara, show me the money. Não, mais alto, show me the money. Aí começa uma brincadeira. É um filme fantástico, você deveria assistir. Eu já devo ter assistido umas 20 vezes. Nesse filme, tem uma cena no final do filme que ele chega para a mulher dele, porque ele trabalhou demais, e aí deixou a mulher de lado, porque o homem casado ele tem que se preocupar com as coisas do casamento. E aí ele negligenciou o casamento dele, o casamento acabou, a mulher estava num grupo de aconselhamento, ele entra lá, e aí ele fala, hello, e aí a mulher fala para ele assim, you had me a hello. E aí eu estou aqui viajando, eu decorei o filme de todas as vezes que eu vi, mas uma frase que ele fala no filme, ela fala para ele assim, you complete me. Você me completa. Essa é boa, vamos fazer de novo. You complete. Aí você fala assim, you complete me. É isso que todo mundo faz quando vê o filme. A cena do elevador é fantástica. Isso é maior baboseira. Isso é maior baboseira. Sabe por quê? Se você precisa de alguém para te completar, é sinal que está faltando um pedaço em você, pô. Entendeu, não? Se precisa de alguém te completar, é porque você está faltando um pedaço. Você está quebrado. Sabe que pedaço é esse? É Jesus. Só Jesus preenche esse pedaço aí. Se você tentar preencher o seu vazio existencial com outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Vai virar idolatria. Eu conheço vários casais, eu já vi várias vezes, a mulher idolatra o homem. Não, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é isso outro, meu marido é isso outro. Chega a dar até raiva, até o dia que o marido trai ela. Por quê? Colocou no lugar de ídolo. E o ídolo faz o que ele quer. O ídolo não tem limite. Se você precisa de alguém para te completar, é porque você está faltando pedaço. E esse pedaço é Jesus. Só Jesus completa. Última coisa sobre conselhos, né? Qual é a hora certa para casar? Tem hora certa para casar? O que vocês acham? Tem hora certa para casar? Claro que tem. Chama agosto. Entendeu? Agosto de Deus. Quando Deus mandar você casar, você casa. Sabe por quê? Tem muita gente que usa aquele versículo lá no casamento, né? O que Deus uniu, o homem... 99% dos casamentos não é a união de Deus. É a união do homem. Porque ele viu a mulher bonita, ele esquece que a beleza vai embora, aí ele casa. Aí usa o versículo, faz o pastor pregar a mensagem, 1 Coríntios 13 lá, que é a mesma mensagem, todo casamento, chato pra caramba, e os caras separam. Por quê? Porque o casamento não foi de Deus. Porque se o casamento é de Deus, não tem divórcio. Porque Deus detesta o divórcio. Amém? Você consegue entender? Deus não se contradiz. Deus falou assim, eu não aceito divórcio. É a palavra de Deus. Mas e lá em Mateus 19, lá, que tem a carta de divórcio e tal. Lê direito que você vai entender. É só uma questão de português. Moisés, não é Deus não, Moisés deu a carta de divórcio para vocês pela dureza do vosso coração. Mas nunca foi a intenção de Deus. Só continuar lendo o texto. A intenção de Deus sempre foi um casamento eterno, pelo menos durante o tempo de vida, porque lá em cima a gente não sabe o que vai acontecer, e a dica que a gente tem de Jesus é que lá em cima não tem casamento, mas para a vida é um só. Então casei, separei, o que eu faço? Fica solteiro. Você foi chamado para ser solteiro. O melhor conselho que a gente pode dar para alguém é o seguinte, Deus te chamou, você está como? Assim, então fica assim, não faz força para mudar. Se mudar tem que ser Deus, quando Deus falar casa, aí você casa. Mas como é que eu vou saber quando Deus falou? Aí você precisa orar.
Qual o problema da maioria dos cristãos? Que a gente não ora. Aí não ora, não escuta. Não escuta, faz besteira. Olha a fórmula. Isso é batata, matemática. Então, ora mais que Deus vai falar. Quando Deus falar, aí está resolvido o problema. Dica para as mulheres. Agora é a hora de você olhar bem no olho dele e perguntar tudo que você tem que perguntar. Está namorando? Está noivo? Pergunta tudo. Interroga o candango. Por quê? Se você aceitar ele desse jeito agora, depois não tem justificativo para mudar. Exemplo, você está namorando, está noivando, o cara te traiu, ele vai te trair quando você casar. Então separa agora, ele vai te trair, separa agora. Você vai economizar problema para sua cabeça. Olha bem dentro do olho do cara e fala assim, você me traiu? Você pretende, tem outra mulher que você está olhando? Você tem olhos para outra mulher agora? Não? Então beleza, então estou pronto para casar. Agora, se você tiver desejo sexual, uma leve ereção, uma leve inclinação para outra mulher, tchau. Porque vai dar ruim no seu casamento. Vai entrar pornografia no seu casamento, vai entrar sugestão idiota no seu casamento. Esses dias eu ouvi agora que está na moda esse negócio de Tinder aí, né? O Tinder já passou, mas agora aplicativo de encontro. Agora inventaram um de crente. Vocês acreditam que inventaram um aplicativo que as pessoas estão fazendo orgia por aí e você pode escolher um perfil de crente? Eu falei, gente, como é que você escolhe um crente que pratica orgia? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Uma vez eu fiz uma pergunta para as pessoas, uma pergunta bem complicada. Uma prostituta pode ser salva? O que vocês acham? Pode. Agora, uma pessoa salva pode continuar a prostituição? Óbvio. Isso é óbvio. É que, como eu sempre digo, tem espaço para todo mundo. A porta está aberta. Mas a mudança precisa ser evidente. Acontece da noite para o dia? Claro que não. A gente tem que ter misericórdia também, porque Deus teve misericórdia com a gente. Não acontece da noite para o dia. Mas tem que haver progresso. A palavra-chave do cristão é progresso. Se não tem progresso, não adianta. Relacionamento íntimo fora da hora, como eu já falei, é fogueira sem barreira. E aí, para a gente terminar. Falei tudo de ruim. Qual que é a vantagem de ser solteiro? Você tem duas vantagens básicas: tempo e dinheiro. Duas coisas que vão te convencer a permanecer solteiro: tempo e dinheiro. Por exemplo, a vida de casado é uma vida programada. Você vai casar, você tem que ter calendário e agenda para tudo. Hora para isso, hora para aquilo. A vida de casado é uma vida programada. E a vida de quem tem filhos, nem vida é mais. Não dorme. Cara, sexo no casamento quando você tem filho, esquece. Pode esperar 6 meses com a criança começar a dormir. Porque na hora que você tirou a roupa, está lá taradão. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Eu tenho 2. A minha eu tenho que botar a toalhinha no berço lá, porque eu sei o que eu estou falando. Intimidade no casamento com filho é difícil. Você vai passar por uma crise. Solteiro, você tem tempo. Eu morro de rir, cara, quando um cara solteiro fala para mim assim, pô, vamos fazer um negócio lá na igreja? Pô, cara, estou sem tempo. Vontade que eu tenho é de dar um soco no pau do nariz do cara. Sem tempo. Eu e você temos 24 horas, eu tenho 2 filhas, uma igreja para cuidar, outros negócios para gerenciar, e eu estou aqui, você não tem tempo, rapaz? Você não tem vergonha na cara. Tempo. Solteiro tem tempo, e solteiro tem dinheiro. Eu fico morrendo de rir quando o cara tem trabalho e ele fala assim, pô, estou sem dinheiro. Você é burro. Você é solteiro, está sem dinheiro, você é burro. Você tem que casar para você ver o que é ficar sem dinheiro. É conta atrás de conta, compadre. Você divide a conta, na hora que você parcela a conta, na segunda parcela chega outra. Tem um negócio que não para, é idade e conta. A idade chega todo ano e a conta chega a conta. Você tem que se virar para pagar. Tempo e dinheiro. Sabe um negócio interessante? Eu ouvi essa semana. O ministério de um solteiro tinha que ser muito mais impactante do que o meu ministério. Todo mundo aqui que é solteiro, ó, o seu ministério, você tem a responsabilidade de ter um ministério muito mais impactante do que o meu, pelo simples fato de você estar focado e eu estar distraído. Você deveria estar prestando atenção nas coisas de Deus. É você que deveria estar aqui botando telhado, limpando igreja, pregando evangelho, tocando no louvor, cuidando das crianças, fazendo evangelismo. É você, solteiro.
Por quê? Porque quando você casar, você vai dividir a sua atenção. Na nossa igreja, o fato curioso é que quem faz as coisas na igreja são os casados. É para dar banho nos solteiros. Solteiro tinha que se dedicar às coisas de Deus. Solteiro tinha que sobrar dinheiro para dar de oferta. As maiores ofertas aqui tinha que ser de solteiro. Você tem seu trabalho, você ganha R$2.000, você não tem uma conta. Você tinha que ofertar R$1.000 na igreja. Porque você não tem conta. Você não tem responsabilidade. Você não tem que pagar nada para ninguém. O ministério impactante da igreja tinha que ser do solteiro. E aí a gente se encontra numa igreja medíocre, ridícula e doente, que tem que ficar fazendo ministério para jovem. É a coisa mais ridícula que tem. Ministério de jovem. Eu e o Bernardo, a gente vem conversando aqui, o Bernardo é o líder dos jovens aqui. Não estou colocando ele na berlina, mas a gente vem conversando, a gente tem que fazer culto para jovem, aí arma a estrutura toda, vem 3 jovens. Pô, tá de sacanagem com a minha cara. Eu saí lá da minha casa com 2 filhas, conta para pagar, vem aqui para fazer um negócio para você não vem? Tchau. Cancela a bagaça. Aí as pessoas falam assim, mas culto de jovens tem que ter, porque senão a igreja morre. Vai morrer então, e você, jovem, vai para o inferno. Porque eu vou ficar me sacrificando por você, é o contrário, mano, você que tem que sacrificar por mim. É o jovem que tem que aprender e honrar o mais velho. Não é o contrário. Pô, eu estou me ajoelhando, deitando para você passar em cima, cara. Toma vergonha na cara, mano. Cresce, assume a responsabilidade. Pô, estou com 16 anos, estou nas costas do meu pai, vai arrumar um trabalho, pô. Trabalhar, mano. Não tem trabalho? Tem, McDonald's tem uma ficha lá na porta do McDonald's, eu vi ontem lá, para virar hambúrguer. Vai ganhar salário mínimo. Está ganhando nada. Está sugando seu pai, sanguessuga. Seu pai está pagando R$1.000 de colégio, ainda está pedindo dinheiro para sair com a namoradinha, para ir no cinema. Vai trabalhar, mano. Porque o trabalho dignifica o homem. Trabalho é um castigo de Deus para você, homem. Para você, homem. Você quer casar? Você tem que aprender a trabalhar para bancar sua mulher. A igreja é machista. Ué. Aqui nós batemos na tecla, está faltando comida na sua casa, a culpa é sua. Homem. Vai botar sua mulher para trabalhar para ficar trazendo comida para você. Você casou com sua mãe, então? Ué, estou falando mentira ou não? Não estou falando mentira. Precisa acordar. O ministério do jovem tinha que ser mais impactante, porque você não tem ansiedade, você não tem preocupação. Então, a conclusão de hoje, para a gente terminar a nossa mensagem. Hoje foi para os solteiros. Continua solteiro. Continua do jeito que Deus te chamou. Quando Deus falar para você mudar, daí você muda. E serve, mano. Eu botei um negócio aqui para a gente pensar, olha só. As coisas que a gente tem que tirar dessa mensagem. Primeiro, santidade é para todo mundo. Isso aqui a gente já falou em todas as mensagens. Santidade é para todo mundo. Casado ou solteiro, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Mas eu fui salvo, então vou viver uma vida de promiscuidade. Você não foi salvo. A verdade é essa. Então, santidade não é pré-requisito para a salvação. Santidade é fruto da salvação. Então, se você foi salvo, você vai viver uma vida de santidade. Vai cair? Claro que vai. A igreja está aqui, nós temos misericórdia. Mas chega uma hora também que tem limite. Porque a igreja não tem Deus, a igreja tem gente. Aí você fica zoando com a parada o tempo todo, uma hora as pessoas vão cansar de você. Então, viva uma vida de santidade. Perante os seus irmãos e perante a Deus. Não sai queimando o filme da igreja. Vai sair daqui do culto, vai encher a cara de cerveja para quê? Quer ficar bêbado? Fica bêbado na sua casa. Passa vergonha sozinho. Vai sair do culto domingo, vai no baile para pegar 3 meninas para quê? Competindo quem pega mais menina. Você é um imbecil. Eu tinha que falar imbecil de novo para outra mensagem. Isso é besteira. Isso é besteira. Você está competindo quem pega mais menina. Isso é fruto do diabo. E as meninas que estão procurando namoradinho em baile, você não vai achar namorado. Você vai achar estuprador em baile. Aí você vai achar. Porque o cara vai se relacionar contigo e depois não vai ligar para você. O que é isso? Isso é um estupro consentido. O que Deus te deu para você guardar para o seu casamento é muito precioso você entregar para o primeiro vagabundo que você vê no baile. Todo mundo que está no baile é vagabundo? Claro que não. Claro que não. Eu sei que tem um monte de gente que vai lá para curtir, para dançar e tal. Mas você está procurando namorar de verdade? Eu sei que na igreja também tem um monte de vagabundo. Mas na igreja também tem. Também tem. Mas na igreja a probabilidade de você se dar mal é menor. É menor.
Então procura namorado na igreja. A igreja é pequena aqui, fica estranho, né? E tal, então, quer procurar um casal? Quando tiver retiro é a melhor coisa que tem. Junta 5 igrejas, aí você vai. Vai sondando. Se bem que os retiros de hoje também é tudo bagunça, né? Enfim, santidade. Santidade é para todos. Para os jovens, minha orientação é a seguinte: foco, intensidade e intencionalidade. Foco é a capacidade de falar não para as coisas boas, para poder dizer sim para as melhores. Entendeu? Foco é a capacidade de falar não para as coisas boas, para poder dizer sim para as melhores. Apareceu uma oportunidade para eu ir para São Paulo. Muito boa. Mas Deus não falou nada comigo. Então eu vou segurar, porque vem coisa melhor aí. Foco. Intensidade. Cara, jovem mole tem que apanhar. Deixa eu botar um tatame aqui de jiu-jitsu, eu acho que eu vou fazer isso. Vou botar um tatame aqui, chamar os jovens. Bora virar massa. Não deu, já vou lá, já dá logo o balão e cai para dentro. Jovem mole tem que apanhar, mano. Jovem que não sabe virar massa, tem que apanhar, mano. Tem que pegar na enxada aqui, ó. Criar músculo. Porque os jovens estão viciados em academia. Tudo músculo de mentira. É músculo de fazer só isso aqui, ó. Mas pede para o cara levantar um balde e ele não levanta. Então, jovem tem que trabalhar. Intensidade. A vida do jovem tem que ser intensa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser intencional. Tem que ter intencionalidade. Não é fazer à toa. Você precisa descobrir por que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Porque essa é a função do solteiro, porque ele não tem distração. Aos casados, que a gente vai falar semana que vem e na outra, dedicação. Estou cansado de ver casamento negligenciado. O cara é casado, ou o cara quer ficar jogando futebol e videogame o dia inteiro. A mulher é casada, mas não quer fazer as coisas que tem que fazer dentro do casamento. Vai dar ruim. No casamento vocês precisam fazer um acordo. Quem faz o que dentro de casa? Alguém vai ter que cozinhar. Vocês sabiam disso, não? Alguém vai ter que cozinhar. Porque se ninguém cozinhar, vocês vão ficar pobres no primeiro ano de casamento. Vocês vão ter que comer fora todo dia. Alguém tem que cozinhar na sua casa. Alguém vai ter que limpar a casa. A não ser que vocês contratem alguém para limpar. Vai ter que ganhar muito bem. Acredite ou não, alguém vai ter que lavar a cueca freada. A máquina lava, mas alguém tem que pegar. Alguém tem que pegar. Então, dedicação. Casamento é isso, é abrir mão das coisas que você faz. E no final, para todo mundo, misericórdia. Porque todos nós, sem misericórdia, mano, sem a graça de Deus sobre nós, ninguém consegue ser casado, nem ninguém consegue ser solteiro. Porque ambos deveriam representar a graça de Deus no nosso mundo. Se a sua vida de solteiro não representa Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Jesus e viver uma vida de santidade. Se o seu casamento não representa a união de Jesus e a igreja, seu casamento está errado. Você precisa se arrepender, se aconselhar. Eu traí a minha esposa, você precisa confessar os seus pecados para que você alcance cura e reestabelecer o seu caminho. Ah, você, esposa, seu marido confessou que te traiu, você precisa ter paciência, amor, misericórdia, processar o luto, não é da noite para o dia, mas vocês precisam caminhar juntos. Isso é uma vida cristã saudável. O que passar disso, aí é coisa do homem. Provavelmente vai dar errado. Amém? Hoje a gente falou sobre os solteiros. Em breve a gente começa a falar sobre os casados. E a esperança é que ao fim dessa série, a gente tenha pelo menos um bom exemplo para dar para a nossa sociedade e para a nossa igreja. Show? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade de pregar a sua palavra, pela oportunidade de representar aquilo que o Senhor nos ensinou através do seu Filho Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ministrar a vida dos nossos irmãos. Que seu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações a respeito dessas coisas, desses conselhos, dessa leitura e desse contexto. E que nós possamos sair daqui, Pai, mais santificados um pouco, mais parecidos com Jesus, e que o nosso chamado, seja de solteiro ou de casado, venha representar a glória, a majestade e a misericórdia que o Senhor tem para conosco. Pai, nós oramos também pelos nossos irmãos que estão acometidos com alguma doença. No encerramento desse culto, nós queremos dedicar esse momento em oração para que nós voltemos as nossas atenções e que o Senhor escute as nossas orações,
a filha do nosso amigo lá em São Paulo, que está se recuperando. Pai, nós pedimos que o seu Espírito Santo esteja com eles também, que possa curá-la, surpreender a equipe médica e que ela possa sair do hospital em breve, porque ninguém quer ficar no hospital nessa época. Pai, nós oramos também pelo nosso irmão Wesley, que vai passar por uma cirurgia amanhã, que o Senhor possa guiar a equipe médica, que o Senhor possa orientá-los com o seu Espírito Santo, que o seu Espírito Santo possa trazer calma e mansidão naquela sala, que a cirurgia corra bem e que ele saia de lá melhor do que entrou, saia de lá totalmente curado, e que, se for da sua vontade, milagres aconteçam naquele lugar para que ele possa, como da última vez, testemunhar durante o período da sua cirurgia para a equipe médica também. Por último, Pai, nós oramos por todos nós que ouvimos essa mensagem, que o Senhor possa trabalhar essas palavras, perdoar os nossos pecados, perdoar as palavras que eu tenha falado que talvez venham de mim e não tenham vindo do Senhor, e que o Senhor possa ministrar durante essa semana esses ensinamentos para que nós sejamos convertidos mais uma vez. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.